Faça chuva ou sol, continue na Bolsa de Valores, diz o CEO da Warren. Ele diz que os investidores devem pensar no longo prazo e aproveitar o momento de baixa para comprar mais ações. Ele que é ex-sócio da XP, onde atuou como diretor da área de análise e direção de alocação. Tito Guzmão fundou a Warren em 2017. Vamos entender um pouco mais do seu pensamento numa entrevista recente que ele deu ao Estadão. Devemos ter entrada de novos investidores na B3 mesmo com cenário pessimista? Perguntou a matéria. Acho que não. É uma pena, porque a decisão do investidor pessoa física é de curtíssimo prazo. O investidor vai para a bolsa porque ela não para de subir. Será um movimento normal termos um fluxo menor de brasileiros investindo em bolsa. Para entender esse pensamento de curto prazo, basta ver os fundos multimercados e de ações que nos últimos meses tiveram um recorde de resgates, porque o valor da cota está caindo. Daqui a pouco a cota vai subir e o investidor vai voltar a comprar. Em um ano tivemos um crescimento de 19% no número de investidores no mercado financeiro. O brasileiro está mais interessado? Esse boom aconteceu em um momento em que a bolsa estava subindo. Há alguns anos estávamos com 500 mil CPFs na B3, hoje temos mais de 4 milhões, mas temos uma quantidade muito maior de conteúdos sobre o mercado financeiro, com diversos influencers falando sobre bolsa, finanças pessoais, renda fixa. Houve também um crescimento do número de plataformas mais acessíveis, mas acho que teremos uma freada no crescimento de novos investidores. E assim que a bolsa voltar a subir, as atenções devem voltar para ela. O Ibov fechou no mês de junho em queda de 11,5%. Há mais espaço para quedas ou o índice pode manter o patamar dos 100 mil pontos, mesmo sendo um ano eleitoral? As empresas sempre passam por momentos de turbulência, isso sempre aconteceu, vai acontecer e elas voltam a vender mais. O investidor não deve se preocupar se a bolsa está em queda ou se ela está em alta. Faça chuva ou faça sol, continue investindo. Os momentos em que a bolsa estiver caindo serão os de maior felicidade para investir. Maravilhoso, viu? Tito Guzmão, é o mantra que eu digo aqui no canal sempre, né? Os momentos que a bolsa estiver caindo serão os de maior felicidade para investir, porque será possível comprar mais ações com o mesmo dinheiro. Quando a gente vai ao shopping, por exemplo, as pessoas ficam felizes com as lojas em promoção. No caso da bolsa é o contrário, as pessoas querem comprar quando as ações estão em alta. Deveria ser a mesma lógica do shopping center. Como investidor, pessoa física, pode se blindar desse cenário difícil para a renda variável. A minha sugestão é investir em fundos que você conhece. A grande vantagem de investir em um fundo aqui do outro lado da mesa, você vai ter um time de gestão que está fazendo a seleção de empresas. Outra sugestão é investir em ETFs, porque são cestas de ações negociadas em bolsa, e aí você investe de forma diversificada. A Warren foca mais em cliente com patrimônio acima de 300 mil. Com esse movimento de queda, quais foram as principais mudanças realizadas por vocês? Olha, a renda fixa virou novamente o produto mais procurado entre os investidores, mas mesmo com toda a turbulência na bolsa, não estamos vendo investidores na Warren resgatando as posições de bolsa para mandar para a renda fixa. Claro que ver o patrimônio investido em bolsa encolher não é uma experiência agradável, sabemos disso. Mas temos uma métrica que chamamos de churn do dinheiro, que mede a diferença entre depósitos e resgates, e ela está no menor patamar histórico. Talvez seja o reflexo da quantidade de conteúdo que entregamos sobre bolsa e também do time de especialistas que tem ficado cada vez mais próximo dos investidores. Nesses momentos de turbulência, explicando que o atual momento é normal e passageiro. Então é isso que a gente precisa entender, que este momento é passageiro. Interessante porque Howard Marks disse exatamente isso recentemente, que este era um momento passageiro. Howard Marks falou isso nos Estados Unidos. Essas más notícias, essas ideias de que a bolsa vai cair, de que há inflação, risco de recessão, de desemprego, tudo isso vai passar. Então, ele disse, o maior risco para mim, disse o Howard Marks, é estar fora da bolsa. Então, veja que o CEO da Warren está falando coisas muito semelhantes. A gente precisa aprender com essas pessoas.
eles entendem mais de mercado financeiro, possuem vivência, possuem, vamos dizer assim, uma experiência prática, e a gente procura aqui compartilhar essas mesmas coisas com vocês desde que criamos o canal. Procuramos fazer um caminho diferente, eu sei que isso é verdade, que nós fazemos um caminho diferente, nós vamos na contramão do que a gente escuta aí nas casas de análise, de bancos, corretoras, de internet, né? A gente vai na contramão, a maioria vai numa direção, a gente vai na direção oposta. São poucos com essa visão do CEO da Warren, né? São poucas pessoas que raciocinam assim. Então a gente precisa estimular esse pensar diferente. Vamos pensar diferente, vamos fazer coisas diferentes, vamos pensar fora da caixa, pensar fora da curva. Isso é essencial para ter sucesso, isso é essencial para ter êxito. Você não conseguirá resultados diferentes fazendo o que todo mundo está fazendo. A grande maioria está fadada, está condenada a perder dinheiro na Bolsa de Valores. Isso quem nos ensina é Henrique Breda, bilionário. Henrique Breda nos ensina isso. A gente precisa aprender. A gente precisa aprender, a gente precisa compreender essas coisas, a gente precisa fazer diferente. Se fizermos igual a grande multidão aí, a grande maioria, nós não teremos sucesso. Podem acreditar nisso, mas a escolha é sempre nossa, sua, minha, de cada um de nós. O que vamos fazer? De que modo vamos fazer? Essa questão é essencial, é fundamental. A gente precisa escolher o nosso caminho, a gente precisa decidir o que fazer. Ninguém vai poder fazer isso por você, somos nós, a decisão é nossa. Bom, o Congresso Brasileiro aprovou o salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. O valor representa um aumento de quase 7% sobre o salário mínimo deste ano, que é de R$ 1.212. O reajuste está abaixo da inflação prevista para esse ano. O Congresso aprovou esse reajuste do salário mínimo no dia 12 de julho, né? E aí, por que eu estou destacando este assunto? Porque o Brasil está se tornando o país do salário mínimo. O Brasil está se tornando o país do salário mínimo. 38% da população que trabalha, 38% das pessoas que trabalham recebem um salário mínimo. Isso é uma triste notícia, é uma triste e perversa realidade, porque estão condenados à miséria, estão condenados à pobreza. Quem ganha um salário mínimo é pobre, não tem por onde correr, né? Mas o que eu quero dar ênfase, e a gente começou a falar disso na semana passada, a gente fez 2 lives falando sobre a importância de se construir uma estratégia de carreira profissional, porque é possível sim romper essa barreira do salário mínimo e ganhar coisas melhores e maiores. Estagiários ganham entre R$ 1.500 e R$ 1.900 em algumas empresas brasileiras. Programas de trainee remuneram pessoas saídas das faculdades com salários de R$ 5.000, R$ 6.000. Então existem sim possibilidades. Existem 400.000 vagas na área de tecnologia que não estão sendo preenchidas porque falta gente preparada. Daqui a mais 3 anos, deveremos ter talvez entre 800.000 vagas e 1 milhão de vagas abertas, esperando profissionais para preencherem. E provavelmente não serão preenchidas se nada for feito para mudar a atual realidade brasileira. Porque se a pessoa ganha um salário mínimo, é porque, na verdade, ela tem limitações profundas. O cara que ganha um salário mínimo tem limitações profundas do ponto de vista educacional. Ele tem déficits de formação intelectual enormes, de conhecimento. Será que ele consegue romper isso tardiamente? Essa é uma grande dificuldade, tardiamente, de reverter essa situação. O importante é ter consciência de que a educação é que vai fazer você romper o salário mínimo, conseguir ascender numa carreira profissional. Se você não entender isso, você não terá sucesso em sua vida. Não terá sucesso em sua vida. Portanto, nesse vídeo de hoje, que a gente inicia essa semana, eu volto a convidar você para uma live que vamos fazer agora, no dia 27, né? Vamos fechar esse ciclo de encontros, né? No dia 27 a gente vai fazer uma live exatamente para falar um pouco mais sobre esse assunto, de que nós temos a capacidade de fazer escolhas diferentes e ao fazer escolhas diferentes nós podemos construir uma trajetória de sucesso,
uma trajetória que nos permita alcançar remunerações crescentes ao longo do tempo. Nós podemos trabalhar a nossa mente, porque tudo começa aqui, né? Tudo começa aqui. A gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa ter preparo adequado, a gente precisa ter uma mentalidade correta e a gente precisa ter atitudes certas. Atitudes certas. Então, conhecimento, preparo, mentalidade e atitude. A gente precisa disso. Sem isso, a gente não vai transformar as nossas vidas. O mundo corporativo oferece muitas boas oportunidades. Eu sou a prova disso. 30 anos dentro do ambiente corporativo, trabalhando para grandes empresas, tendo a oportunidade de crescer. Eu comecei ganhando menos, obviamente, mas eu fui construindo uma carreira profissional e, em função disso, eu fui aumentando a minha visibilidade dentro das empresas com que eu trabalhava e fui aumentando as minhas remunerações. Em dado momento, eu comecei a ter remunerações de 10 mil, 20 mil, 30 mil reais ou mais. Em função dos meus resultados, eu comecei a acessar a participação em programas de meritocracia e ter acesso à participação nos lucros e resultados das empresas. E aí sim, sua vida vai se transformando. A sua vida vai se transformando. Isso foi possível na minha vida, isso é possível na sua vida, mas você precisa mudar a sua mentalidade. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia completamente perdidas, sem saber planejar a sua história profissional. Não conseguem planejar a sua história profissional, não conseguem perceber onde estão, não conseguem definir onde querem chegar. E aí fica difícil. Então as pessoas muitas vezes ficam andando em círculos, naquela tal da corrida dos ratos, não saem do lugar, não saem do lugar. E por não ter um conhecimento adequado, por não ter o preparo, por não ter a mentalidade correta, sim, porque dentro desse universo empresarial você precisa ter uma mentalidade adequada que faça sentido no universo corporativo. Uma mentalidade adequada que lhe permita ser notado, que permita você se destacar. E isso vai depender da sua mentalidade, vai depender das suas atitudes, né? Sem isso você não vai ter sucesso. Então a grande transformação é uma transformação pessoal, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas no dia a dia estão meio que perdidas, sem saber o como fazer. Então, se você está vivendo esse drama, se você tem uma ambição de crescer e não está conseguindo crescer, se você almeja se destacar dentro de sua empresa, dentro de sua profissão, se você almeja remunerações maiores dentro da empresa que você trabalha ou dentro de outras empresas, se você almeja trocar de trabalho, fazer um upgrade na sua carreira, se você pretende fazer uma carreira no exterior, e não está sabendo como começar, né? Na live do dia 27, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. A ideia é conversar, ter uma conversa muito franca, a gente vai ter essa oportunidade de interação. Dia 27, às 20 horas, dia 27 de julho, às 20 horas, se agende, se programe. E eu lhe aguardo para uma conversa muito franca. Pode ser até uma conversa dura, mas será uma conversa edificante, será uma conversa construtiva, porque eu desejo o melhor para você. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, divulgue, fique com Deus e até a próxima. Tchau!